Te abençoe. Que a graça e a misericórdia do nosso bom Senhor se multipliquem sobre os amados irmãos grandemente. É uma alegria estar com os irmãos. É uma alegria estar com vocês. Na dia nos sentimos em casa. Nos sentimos num ambiente em que as pessoas aqui fazem parte das nossas vidas. Sabe, irmãos, eu tenho passado alguns tempos no hospital psiquiátrico. Na verdade, fui lá para estudar. 6 meses aqui no Hospital Francisca Júlia, 2 anos no Hospital Psiquiátrico em São Paulo, no antigo Hospital Psiquiátrico da Vila Mariana. Fui lá estudar. Não me retiveram lá porque eu disfarcei bem. E sabe, há muitas histórias tristes com doentes mentais, muitas histórias tristes, algumas tristíssimas, mas há também algumas divertidas. O falecido Ariano Suassuna conta que na cidade dele, lá na Paraíba, havia um louco chamado Manuel Tobias. E certo dia, Manuel Tobias estava com o ouvido num muro, ouvindo o muro. E ele estava encostado ali, bem atento, procurando ouvir o muro, e aquilo começou a chamar a atenção das pessoas. E as pessoas vinham e começavam a ouvir o muro também, até que, certo momento, alguém disse assim: Manuel Tobias, nós não ouvimos nada. Aí ele falou assim: pois é, está assim desde manhãzinha. Mas eu quero falar hoje não de um outro louco, mas uma loucura nossa. Há anos atrás, minha esposa e eu, nós fizemos uma loucura de aceitar o convite de vir para a nossa igreja. Quem sabe aquela história, quem conheceu aquele momento, sabe que aquilo não foi uma decisão simples, nem fácil, e sob todos os aspectos, alguns diziam uma decisão louca, e foi mesmo. Mas Deus nos abençoou grandemente, e 27 anos são passados, e nós fomos abençoados por Deus. E agora, completei 60 anos, e nós estamos fazendo mais uma loucura. Era tempo de alguém ficar quieto no canto. Vocês perguntarem a minha mulher, que não tem essas loucuras, que é uma pessoa sensata, ela diria: é tempo de nós ficarmos quietos no nosso canto. Mas não foi assim que Deus quis. Deus está nos tirando daqui para um projeto missionário com muito trabalho. Se tudo der certo, serão 5 anos de trabalhos muito intensos, pesados, tanto para mim quanto para ela, porque serão 2 trabalhos pesados. E nós entendemos o momento da nossa igreja, entendemos o nosso momento, entendemos o momento porque passa Portugal, país que eu conheço desde 2001, leciono lá para alunos semanalmente, online, leciono uma vez por semestre lá, e reunindo uma série de condições, nós nos apresentamos à nossa igreja para que nos enviasse como missionários. A igreja ainda está debaixo desse impacto, mas a igreja apoiou a nossa ida, nos abençoa. Eu peço agora aos irmãos que são parte de nós, que orem por nós. E se os irmãos lembrarem de um casal missionário louco e quiserem apoiar esse casal, apoie a gente, com as suas orações, com provisão para o nosso sustento. A nossa igreja não terá condição, naturalmente, de nos sustentar totalmente, porque a igreja tem seu ministério, nós entendemos isso. As igrejas em Lisboa são pequenas, a igreja para onde vamos é uma igreja pequena, mas nós estamos indo confiando no Senhor e reunindo recursos.
E para isso nós queremos pedir aos irmãos, então, em primeiro lugar, que orem por nós. O pedido é: orem por nossa cidadania. A mãe de Nadir tem cidadania portuguesa, ela tem um processo, mas as coisas lá são demoradas e o processo dela deve demorar. O meu processo de 2021 já seria o momento da autoridade portuguesa examinar o meu processo de cidadania portuguesa para que a gente entre como cidadão, não precise de todo um trabalho burocrático, mas há tanta gente brigando hoje com o Estado português que eles colocam processos na frente do nosso. Então agora nós estamos orando para que a autoridade portuguesa avalie logo o meu processo de cidadania. Se não avaliar em tempo, nós teremos que entrar com outro tipo de visto, é muito mais burocrático, é muito mais custoso. Então orem por esse motivo. O segundo motivo, eu peço que os irmãos orem para que o Senhor nos ajude levantando sustento para o nosso trabalho lá durante esses anos. E o terceiro motivo, que orem por nós quando lá estivermos. Nós vamos precisar das orações das igrejas que nos conhecem, que respeitam o nosso trabalho. E um último pedido que fazemos é pela nossa Igreja Batista da Graça. A igreja já venceu uma etapa que foi relacionada a nós e agora a igreja começa uma nova etapa em que ela precisa definir características do próximo pastoreio, do pastoreio futuro. A igreja hoje deu um passo importante, elegendo irmãos para essa finalidade, para depois ter uma assembleia. De maneira tal que eu peço muito à igreja aqui em Vila Branca, aos irmãos, essa igreja que está nascendo, crescendo e bonita, que lembre-se de orar pela Igreja Batista da Graça por esse motivo, para que Deus nos abençoe grandemente. Nós dependemos muito, antes de tudo, das orações dos irmãos. Nós cremos que o mesmo Deus que tem nos sustentado até hoje, que Deus que tem nos sustentado aqui em São José, desde que a nossa igreja estava lá, no Forró do Reizinho até hoje, é o Deus que vai continuar nos sustentando. Nós estamos muito confiantes nisso e nós nos confiamos ao Senhor, a Jesus Cristo, a quem nós temos dedicado as nossas vidas. Orem por nós, irmãos, por favor. Eu quero convidá-los agora, sem mais demora, a abrir a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 2 a 10. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 2 a 10. Diz assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Se você puder, mantenha o texto bíblico aberto, enquanto faremos a exposição
desta noite. Sabe, irmãos, há algo profundamente comovente em nós observarmos o nascimento de uma vida nova. O primeiro respirar de um recém-nascido. O brotar verde que rompe na terra. Uma chama frágil que começa a queimar. Tudo parece pequeno, mas está cheio de promessa. Assim também é a fé quando nasce. Ainda jovem, cercada de riscos, mas cheia de vigor e esperança. A igreja em Tessalônica era uma igreja nova, plantada por Paulo em sua segunda viagem missionária, como você pode ver no capítulo 17 de Atos, os 10 primeiros versículos. Ali permaneceu por poucas semanas, até ser forçado a partir por causa da perseguição. E mesmo distante, o apóstolo ouviu, por meio de Timóteo, notícias que o encheram de gratidão. Aqueles jovens convertidos permaneciam firmes, cheios de fé, amor e esperança. Então, a primeira carta aos Tessalonicenses é, ao que tudo indica, a mais antiga das cartas de Paulo, e alguns entendem que é o primeiro escrito do Novo Testamento, em data, em cronologia. Por isso, esta carta nos oferece um vislumbre precioso da vitalidade original da igreja cristã. Em suas linhas, aquilo que nós vemos nessa epístola não é ainda uma igreja fortemente institucionalizada, mas o que nós vemos aqui é um povo recém-nascido da graça de Deus. Ainda como um bebê que está dando os seus primeiros movimentos respiratórios, aquela igreja lá em Tessalônica estava dando os seus movimentos de respiração espiritual acelerada por quem acaba de conhecer o Evangelho. Então Paulo escreve a uma igreja jovem, mas cheia de vida, e Paulo vê nela o retrato do Evangelho em poder, o mesmo poder que transforma, que sustenta e que envia. Então, o que nós vamos ver aqui nesta noite é o Evangelho, no poder do Espírito, é o agente que gera a vida autêntica, revela a graça de Deus, atua com eficácia transformadora e frutifica em testemunho e esperança. Nós vamos dividir, então, a leitura desta parte do texto em 4 partes. Primeiro, o Evangelho no poder do Espírito gera vida espiritual autêntica. Segundo, o Evangelho no poder do Espírito revela a eleição de Deus. Terceiro, o Evangelho no poder do Espírito atua com eficácia transformadora. E em quarto, ele produz testemunho e esperança. E nós vamos ver na parte final uma seguinte pergunta: por que tantos conhecem o Evangelho em palavra, mas não em poder? E agora vejam os versos 2 e 3. O Evangelho no poder gera vida espiritual autêntica. Observe o que diz o apóstolo Paulo: damos sempre graças a Deus por todos vós. E ele vai levar mais à frente, lá no verso 3, lembrando-nos da operosidade da vossa fé,
da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Observem, irmãos, o primeiro sinal do Evangelho vivo é a vida que ele gera. O Evangelho não é um mero discurso religioso, mas é a semente que brota em obras de fé, em serviço amoroso e em perseverança, em uma esperança perseverante. Ou seja, o Evangelho vivo, ele se manifesta nessa tríade: fé, amor e esperança, que é um retrato da vitalidade cristã. O apóstolo dirá: será uma fé que trabalha, uma fé operosa. Além de mais, será um amor que se desgasta em sacrifício. Um amor que, como diz aqui o apóstolo, é abnegado, que se desgasta em sacrifício. E é uma esperança que resiste. Então, observe, irmãos, em primeiro lugar, o que o apóstolo fala é que quando o Evangelho chega em poder, numa igreja, em uma família, em vidas, a primeira coisa que o Evangelho faz é que ele vivifica. O Evangelho não apenas informa, o Evangelho não apenas comunica verdades, enquanto isso ele faça com muita contundência, mas o Evangelho, ele transforma o coração. E aí vejam agora o verso 4. O Evangelho, no poder do Espírito, revela a eleição de Deus. Ele diz assim: reconhecendo, amados de Deus, a vossa eleição. Ou seja, observe, Paulo vê nos frutos da fé a marca invisível da escolha divina. A eleição não é teoria abstrata, ela manifesta-se em vidas regeneradas. Essa doutrina não está na Bíblia para nós ficarmos olhando as pessoas e dizendo assim: acho que aquele ali é eleito, acho que aquele aqui não é, acho que aquele lá é escolhido, acho que aquele outro não é. Não. Na verdade, o que a palavra de Deus pede que nós façamos é o seguinte: nós vejamos a eleição manifestando-se em vidas regeneradas. A comunidade jovem de Tessalônica é o espelho onde se reflete a graça eletiva. E assim o Evangelho revela, ele torna visível o amor eterno de Deus que nos alcança. Esse Evangelho que nos alcança, e por isso aqui é muito importante no argumento do apóstolo, esse Evangelho que nos alcança sem mérito. Por isso que ele traz o conceito da eleição aqui. Esse Evangelho nos alcança sem mérito. Esse Evangelho nos alcança em nossos pecados. Esse Evangelho nos alcança em nossa queda. E esse Evangelho, quando chega em nós, ele se manifesta em vidas regeneradas, para confirmar o amor eterno de Deus. Então, toda a verdadeira conversão é prova da eleição, e toda eleição autêntica produz fé viva. Em terceiro lugar, observem, o Evangelho, no poder do Espírito, atua com eficácia transformadora. Vejam o verso 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção.
Aqui está o coração dessa passagem que lemos aqui dos versos 2 a 10. O Evangelho, ele atua. O Evangelho, irmãos, ele é poder. A palavra grega que está aqui, atrás da nossa tradução portuguesa, em poder, é a palavra dynamis, de onde vem a palavra dinamite, ou seja, não é mera retórica, não é mera conversa, não é apenas palavra. O Evangelho chega, é o Espírito Santo, ele é o agente dessa eficácia. O Espírito Santo, ele convence, o Espírito Santo, ele ilumina, o Espírito Santo, ele sela, o Espírito Santo, ele faz uma obra transformadora. Ele convence, ele transforma. E não é maravilhoso, irmãos, quando o Evangelho chega, e chega de forma viva, e chega não apenas em palavra, mas chega em poder, em plena convicção, como ele muda as nossas vidas, como ele nos transforma de pessoas insolentes, de pessoas blasfemas, de pessoas hostis, de perseguidores do Evangelho, de pessoas que resistiam a Cristo, de pessoas que zombavam dos céus, de pessoas que eram incrédulas, de pessoas que eram frias, como o Evangelho chega e ele transforma as nossas vidas. É maravilhoso isto, porque o Evangelho, ele tem uma eficácia transformadora. Não somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. E em quarto lugar, o Evangelho no poder do Espírito produz testemunho e perseverança, como nós podemos ver nos versos de 6 a 10. Sabe, irmãos, o resultado da ação divina em uma comunidade é que essa comunidade, ela frutifica. Vejam vocês aí o verso 6. Eles se tornaram imitadores de Cristo. Eles conheceram o Evangelho e se tornaram imitadores de Cristo. Vejam o verso 7. Eles se tornaram modelos para outros crentes. Se tornaram modelos para outros crentes, verso 7. Vejam o verso 8. Você já viu aquele eco? Eu gosto do eco. Às vezes quando vou a algum lugar, uma caverna que tem eco, eu fico fazendo lá, para ver se aquele barulho faz ali, se repercute, não é? É o eco, eu gosto daquilo. E sabe, o Evangelho chegou lá em Tessalônica, irmãos, e fez um eco missionário, um eco que ressoou por toda a Macedônia. Vejam o verso 8, a palavra do Senhor, não só na Macedônia Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha o que está acontecendo com essa igreja. Eles se tornaram imitadores de Cristo, eles se tornaram modelos para outros crentes, um eco missionário que ressoou por toda aquela região sofrida da Macedônia. E vejam o verso 9. Um povo convertido, que deixou os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Sabe, na sexta-feira eu recebi um casal lá no gabinete e ele me contava como foi a conversão do avô dele. Foi uma coisa tocante. Isso lá nos anos 30. O avô dele era de descendência espanhola,
dedicado aos ídolos, ferrenhamente dedicado aos ídolos. E o sacerdote disse assim: olha, o senhor vai levar essa imagem lá para a sua casa, e o senhor vai despir e vai trocar a veste. Porque agora nós vamos entrar numa fase do nosso calendário que precisa usar a veste dessa determinada cor. Ele falou: mas eu não posso vestir isso, eu não posso ver essa pessoa nua, essa senhora nua. Era uma estátua. Mas o sacerdote era um homem rude, duro, e falou: não, você vai levar e vai tirar assim, vai trocar. E o que ele fez? Ele então colocou uma venda nos olhos, e começou a despir lá a imagem. Só que em determinado momento ele não conseguiu tirar ali, desabotoar. E aí ele abriu. E quando ele abriu a imagem, só tinha cabeça e pés. No tronco era só um emaranhado de arames. E quando ele olhou aquilo, ele falou: eu entrego a minha vida a isto. Ele saiu dali e foi procurar um amigo dele que tinha a palavra de Deus, a Bíblia. E falou: fulano, quero hoje ouvir a Bíblia com você. Só que eu quero ver a minha Bíblia, porque eu não creio nessa Bíblia dos protestantes, não. E foi assim que ele começou a ler a palavra de Deus. Irmãos, agora observem aqui. Observem aquele povo lá na Macedônia, com seus deuses gregos, deixou os ídolos para servir ao Deus verdadeiro. Eles viviam, veja o verso 10, na esperança escatológica, aguardando dos céus o seu Filho, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja, além de abandonar os ídolos, aguardava a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, cheia de fé, alegria e esperança. Mas aí eu gostaria de terminar trazendo a parte final da nossa palavra, trazendo a seguinte pergunta: por que tantos conhecem o Evangelho em palavra, mas não em poder? Se nós formos hoje a esse Brasil, se nós formos aqui, talvez a Jacareí, a São José dos Campos, a todo esse Vale do Paraíba, nós vamos ver que há pessoas que elas têm um conhecimento do Evangelho, mas elas conhecem o Evangelho em palavra, mas não em poder. Por quê? Em primeiro lugar, porque o Evangelho, nesse caso, não tem gerado nelas vida, mas apenas ideias. O Evangelho não pode, irmãos, ficar reduzido a um discurso religioso, o Evangelho não pode ficar reduzido a uma tradição cultural. Se o Evangelho for apenas discurso religioso, tradição cultural, tradição religiosa, ele não vivifica. O Evangelho precisa chegar até nós em verdade e em poder no Espírito Santo. E em Tessalônica, observe, ali ele produziu uma fé operosa, uma fé que trabalhava, uma fé que se dedicava, uma fé que tinha mãos, pés, uma fé que tinha corpo, uma fé que tinha lábios, uma fé que tinha lágrimas, uma fé que tinha suor. Era uma fé operosa. E há hoje muitas pessoas que se contentam em saber, mas não em ser transformados. E o poder do Evangelho, ele se manifesta, meus irmãos, quando a palavra, ela penetra no coração.
e ela recria o ser. E a pessoa então pode se afirmar nova criatura. Então, essa é a primeira pergunta que faço a você que está aqui nesta noite. Alguns aqui que são pessoas as quais eu conheço e amo profundamente há muitos anos, mas há outros aqui que eu não os conheço. A pergunta que faço é: o Evangelho tem chegado até você e gerado vida, ou ele é apenas uma ideia? Ele tem gerado vida e transformação, ou ele é apenas um conjunto de realidades abstratas? Não que não haja importância na afirmação de verdade, não é isso que estou dizendo. É preciso dizer que o Evangelho precisa chegar até nós, como diz o apóstolo aqui, não somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. O Evangelho tem chegado assim em sua vida? Em segundo lugar, observe, porque se desconsidera que o Evangelho revela a graça da eleição e não o mérito. O poder do Evangelho em nós, irmãos, não vem porque nós somos melhores, porque nós corremos mais, porque nós somos mais fortes, porque nós somos mais inteligentes. Não vem pelo poder, não vem por força, não vem pela eloquência, poder humano. Vem pelo Espírito Santo, pela graça que escolhe, pela graça que chama. Quando nós fazemos a afirmação dessa doutrina, o que nós estamos dizendo é: meus irmãos, nós reconhecemos a graça chegou antes do nosso mérito, alcançou-nos em nossas falências, em nossos pecados. Irmãos amados de Deus, reconhecemos, diz o apóstolo Paulo, a vossa eleição. E muitos conhecem o Evangelho apenas em palavras, porque o tratam como um código moral, ou apenas como uma doutrina a ser defendida, mas não como uma expressão do amor soberano, gracioso e livre de Deus que nos alcança sem mérito. Um amor que nos alcança sem a virtude prévia. Um amor que nos alcança todos caídos em nossos pecados e delitos. E quem compreende o Evangelho como expressão da eleição, o que faz? Se curva, adora e se entrega. E depende inteiramente de Deus. Não é por força, não é por virtude, é pelo Espírito Santo, é pela ação livre de Deus. Em terceiro lugar, há muitos que não experimentam o Evangelho como poder do Espírito, apenas como argumento racional. Deixa eu dizer, irmãos, o Evangelho tem a sua racionalidade. Quando a pessoa lê a Escritura, ele é capaz de oferecer uma defesa do Evangelho. Ele é capaz de fazer aquilo que é chamado de uma apologética, ele é capaz de fazer uma defesa do Evangelho. E isso é importante. Mas o Evangelho não é apenas um argumento racional. Hoje há pessoas que estão brigando pelo Evangelho nas redes sociais. Brigando pelo Evangelho ali, cá, lá, e dizendo se estão defendendo o Evangelho, mas quando nós olhamos a vida dessas pessoas, a vida delas é uma contradição, a vida delas é uma negação do Evangelho, a vida delas é um caráter muito mal formado, é uma mente, é um coração que não professa a verdade do Evangelho.
O Evangelho, meus irmãos, não é apenas um argumento racional. O Evangelho é poder no Espírito Santo. O nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas em poder no Espírito Santo e em plena convicção. O poder do Evangelho não é mera persuasão retórica. O poder do Evangelho, irmãos, é presença de Deus. Presença de Deus. É presença de Deus na sua vida. É presença de Deus na sua história. É presença de Deus na sua família. É presença de Deus nesta igreja. É presença de Deus nessa idólatra cidade de Jacareí. É presença de Deus em meio a um Brasil idólatra. É o Evangelho, poder de Deus, que chega-nos e faz com que nós nos convertamos, como diz aí o verso 9, deixando os ídolos para nos convertermos a Deus, para servirmos o Deus vivo e verdadeiro. É o Evangelho que faz com que nós amemos o nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. É o Evangelho que faz com que você venha e suba esses três lances de escada, três lances de escada, dominicalmente, e chegue aqui em cima, meio que sem respirar, mas chega com alegria. Chega porque você veio, porque é a presença de Deus em você, é a presença de Deus nessa igreja. É o Evangelho. Mas muitos conhecem o Evangelho apenas em discurso, não em comunhão. E a diferença aqui entre religiosidade e poder é o Espírito. É o Espírito que convence, é o Espírito que transforma, é o Espírito que sela, é o Espírito Santo. Mas não é triste que há muitas pessoas que às vezes têm o Evangelho apenas como um argumento, mas não como uma experiência de poder divino, presença divina? Sabe, irmãos, uma quarta razão é porque o Evangelho, em algumas pessoas, não frutifica em testemunho e esperança. Vejam vocês, o poder do Evangelho, ele se prova nos frutos. Imitação de Cristo, como está aí no verso 6. Exemplo para os outros, como está no verso 7, um eco missionário, como está aí no verso 8, uma esperança viva, como está aí no verso 10. Ou seja, quem conhece o Evangelho em poder, fala de Cristo, mas não apenas fala de Cristo, vive como Ele, aponta para a sua vinda. E as pessoas olham e dizem: olha, você é alguém que a gente vê a imagem de Cristo sendo formada em você. E não é maravilhoso isto? Quando a gente percebe ao longo dos anos o que Deus vai fazendo na vida de uma pessoa, Deus vai transformando, mudando, vai esculpindo a imagem de Cristo naquela vida. Ou seja, e esse Evangelho se manifesta em testemunho, e esse Evangelho se expressa em esperança,
Esse evangelho se expressa em um povo que aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para aguardar, verso 10, dos céus, o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Em último lugar, o evangelho para alguns se esquecem que o evangelho é um poder cotidiano. O evangelho não é apenas um evento passado. Irmãos, houve um dia em que o Senhor Deus visitou o meu coração. Houve um dia em que o Senhor visitou o meu coração e mostrou para mim: ok, rapaz, você cresceu na igreja, você cresceu debaixo desses bancos de madeira que cheiravam óleo de peroba da igreja, mas você é pecador, grande pecador, precisa de Cristo. E o evangelho chegou até mim, e o evangelho chegou até você, em algum momento. Mas, irmãos, é importante nós nos lembrarmos que o evangelho é poder contínuo. O evangelho não é apenas um evento no passado. Ou seja, o poder do evangelho não é apenas o início da nossa conversão. O poder do evangelho é a energia, o dinamis, a dinâmica que sustenta a vida cristã. Ou seja, o evangelho não é apenas o poder que trouxe você à crença lá no passado. O evangelho é aquilo que mantém você crendo hoje. O evangelho é aquilo que mantém você crendo agora. O evangelho é aquilo que continua operando em você hoje. Os Tessalonicenses, mesmo em tribulação, eles tinham, vejam o verso 6, a alegria do Espírito Santo. Com a alegria do Espírito Santo. Posto que em meio de muita tribulação tem alegria do Espírito Santo. Eu preciso dizer, irmãos, há alguns crentes que me impressionam tanto, porque eles experimentam dramas, lutas, adversidades, tribulações, mas quando nós chegamos a essas pessoas, elas têm a alegria do Espírito Santo, elas têm a graça do Senhor com elas, elas têm ali, a gente tem a evidência muito clara de que o Senhor está com elas e elas se deleitam no Senhor. Elas têm isso aqui, a alegria do Espírito Santo, e mais, elas aguardam dos céus o seu Filho, verso 10. Mas muitos conhecem o Evangelho como uma lembrança antiga, mas não como força presente. Eu queria então perguntar a você nesta noite: você conhece o Evangelho como uma força presente na sua vida hoje? Ou o Evangelho foi uma experiência preciosa lá no passado, mas hoje é algo distante? O Evangelho, ele é hoje uma força presente na sua vida, no seu caminhar. O Evangelho em poder é aquele que nos faz servir hoje e esperar amanhã, como nós temos nesse texto. Sim, meus irmãos, muitos conhecem o Evangelho em palavra, porque o ouvem, mas não o experimentam. O Evangelho em poder é aquele que gera vida, revela graça, atua pelo Espírito, frutifica em testemunho e sustenta em esperança. Só quem se submete ao seu poder conhece de fato o Deus vivo e verdadeiro. Eu falei no início que é bonito nós vermos o início de uma vida. E há jardins que florescem depressa.
mas logo se apagam com o sol forte. E há outros em que a semente, embora pequena, ela lança raízes profundas, antes de despontar a luz, antes de surgir para a luz. A igreja lá de Tessalônica foi assim, uma planta nova, mas de raízes firmes, nutridas pela graça. O Evangelho, ao alcançar aqueles poucos convertidos, fez nascer vida, e essa vida cresceu, e amadureceu, e frutificou. Então, a carta que Paulo escreve é como uma fotografia espiritual daquele primeiro amor cristão, uma fé viva, um amor operoso, uma esperança perseverante. Mas o apóstolo não celebra apenas a juventude da fé, ele já vislumbra ali o movimento de maturidade daquela igreja. E é maravilhoso quando nós encontramos um irmão, uma irmã, depois de muitos anos, e vemos o crescimento. Semana passada preguei numa igreja aqui na cidade de São José, de manhã, e ao final vieram algumas pessoas para conversar e trocar ideias. De repente aproxima-se de mim uma jovem, ela diz: pastor Gilson, eu fui sua aluna lá na escola cristã. Eu era a mais incrédula, eu era dark, eu só ia de preto, tinha um negócio que eu pintava, eu vivia com várias características ali, eu era crítica do Evangelho, o senhor um dia me chamou de aluna do senso crítico, eu tinha as unhas dessa maneira, o senhor ficava olhando para minhas unhas, o senhor nem disfarçava. E ela foi contando ali a história dela, como ela naquele lugar, ela rejeitava todo tipo de influência da fé cristã. E ela disse: eu vim aqui agora, depois que o senhor pregou, para te apresentar ao senhor, aqui sou eu, crente, eu amo Jesus, e eu queria agora apresentar o meu marido, esse é o homem a quem eu tenho como meu esposo, também que ama Jesus. Meus amados irmãos, é maravilhoso quando a gente vê esse movimento do Evangelho, o mesmo Evangelho que gera e faz crescer, o mesmo Espírito que acende o primeiro fogo, sustenta a chama. Essa maturidade, então, não é apenas um fervor inicial, mas é enraizar-se na fé, é aprofundar-se no amor, é erguer o olhar na esperança. Cristo, o Filho, que os tessalonicenses esperavam do céu, é também o mesmo que hoje amadurece em nós o fruto do seu Evangelho. Ele não nos chama apenas para começar bem, Ele nos chama para perseverar com frutos de fé, amor e esperança, até que nós o vejamos face a face. Se o Evangelho plantou em nós a semente da fé, que nós não nos contentemos em permanecer imaturos, que o Espírito Santo que um dia nos vivificou, continue a iluminar para nós a revelação que Deus já trouxe, que continue a atuar, que continue a frutificar, até que nós sejamos como aquela igreja jovem de Tessalônica, modelo de fé viva, de amor abnegado, de esperança firme em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Senhor conceda à jovem igreja batista no bairro Vila Branca, em Jacareí, esse lugar crescente, desse município crescente, aqui esses irmãos preciosos, que o Evangelho um dia alcançou, trazendo vocês dos ídolos para o Deus vivo, que esse Evangelho conceda aquele mesmo poder que gerou
há em vocês para amadurecer em uma fé viva que se torne um eco do Evangelho por toda essa região, não apenas em palavra, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Que o Senhor abençoe a todos. Vamos falar com Ele. Nosso bom Senhor, Deus e Pai, nós te damos graças pelo Evangelho do Teu Filho, que chegou até nós não apenas em palavra, mas em poder. Faz nascer em nós a mesma fé viva, o mesmo amor abnegado, a mesma esperança perseverante que floresceu nos crentes nesses nossos irmãos lá do passado. Livra-nos de uma religião apenas de palavras. Transforma-nos em testemunhas vivas do nosso Deus vivo e verdadeiro. Enquanto nós aguardamos o Teu Filho dos céus, fortalece-nos no serviço, na comunhão e na esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe. Vamos adorar o Senhor, respondendo a Ele, dizendo ao Senhor: